O interesse público já está no ar e começou falando sobre a situação dos pataxós lá em Minas Gerais. Mas nós sabemos que não é só na região mineira que isso acontece. A luta dos indígenas por território é um problema antigo que afeta comunidades indígenas de todo o país. E o que já está ruim pode ficar ainda pior com a questão do marco temporal, que considera que os indígenas só têm direito às terras ocupadas antes da Constituição de 88. Danças e cantos tradicionais, círculos de debates onde as mãos que cuidam da terra agora seguram o microfone para que as histórias de lutas e as reivindicações sejam ouvidas por aqueles que na capital do país têm o poder de decidir o futuro de quem dedicou a vida a zelar pela cultura e pelas regiões onde nasceu a história do Brasil. Mais de 5.000 indígenas de 150 povos de todo o país se uniram em Brasília para acompanhar de perto o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação que trata da aplicação do marco temporal em Santa Catarina, que, em tese, determina que os indígenas só têm direito às terras que já eram ocupadas por eles antes da aprovação e publicação da Constituição de 1988. O debate sobre o marco temporal chegou ao STF depois que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, entrou com recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal de ceder ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina uma área de reserva biológica onde vivem os povos Xoclém, Guarani e Caigangue. A sentença publicada em 2013 usou como critério justamente o fato dos indígenas reivindicarem a área depois da Constituição de 88. O julgamento da ação sobre as terras em Santa Catarina começou em agosto. Ao se manifestar sobre o caso, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se posicionou contra a aplicação do marco temporal. Não se pode invisibilizar os nossos ancestrais que nos legaram este país. Como escreveu Darcy Ribeiro, os indígenas representam uma importante matriz étnica do povo brasileiro, assim como acrescento os europeus, afrodescendentes e asiáticos que hoje se encontram em todo o território nacional. Em apoio ao movimento indígena em Brasília, a subprocuradora-geral da República e coordenadora da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal, Eliana Torelli, esteve no acampamento montado na esplanada dos ministérios. Ocorre que nós sabemos que, em muitos casos, os indígenas não estavam na posse daquelas terras porque haviam sido expulsos de lá. Ou seja, se a gente diz que só quem estava na posse da terra ou quem estava resistindo ativamente a uma invasão é que teria direito, nós acabamos por penalizar essas comunidades duplamente. Eles perderam a terra porque sofreram um esbulho e porque sofreram um esbulho não são atingidos pela proteção constitucional, ou seja, é algo que foge inclusive ao bom senso. Durante o processo, foram ouvidas mais de 30 entidades interessadas na causa. Atualmente, cerca de 300 processos de demarcação de terras indígenas estão em análise em todo o país. Todas poderão usar como base a decisão do STF. O marco temporal representa uma ameaça de vida para os povos indígenas porque ela traz um retrocesso, da luta pelos nossos direitos e, ao mesmo tempo, pode dizimar quem somos, pois sem nosso território a gente não tem acesso aos nossos conhecimentos, nossas medicinas, nossa formação indígena, que é diferente da educação escolar, e isso representa uma ameaça não só para povos indígenas, mas também para toda a sociedade quando se pensa na mudança climática, por exemplo.